Você sabe colocar em produção tudo aquilo que você desenvolve? Já pensou nisso? Olá, eu sou o Adriano Ribeiro e bem-vindos a mais um vídeo no Road to Agility. Muitos de nós, quando entramos na carreira em uma das áreas de tecnologia, seja no desenvolvimento, manutenção de ambiente, a gente acaba invariavelmente indo para grandes empresas ou empresas onde essas estruturas já estão bem definidas. E essa ah, definição acaba que limita ou dificilmente vai permitir, por exemplo, que a gente mude ou escolha ou defina ou mexa até em diversos pontos, seja do software, seja do ambiente de execução da aplicação. Então, essa espécie de cerceamento aí da liberdade de escolha de tecnologia e de ambiente, muitas vezes acaba limitando o trabalho e o conhecimento dos desenvolvedores. Bora falar um pouquinho disso? Mas, antes de mais nada, eu queria convidá-los a fazer parte do canal, a se inscrever, a curtir, a se envolver, que isso vai ajudar o canal a crescer em relevância, vai me incentivar a produzir cada vez mais conteúdo relevante para vocês e, principalmente, o engajamento de vocês vai me orientar na escolha de conteúdo, ok? Bom, sem mais delongas, voltando aqui, que esse vídeo vai ser curto, né? Eu quero focar e realmente esclarecer esses pontos. Como ser diferenciado se eu não tenho acesso ao ambiente de produção da aplicação? Como eu vou aprender a fazer o deploy? Como eu vou aprender a publicar a aplicação que eu desenvolvo? Bom, né? Então vamos lá. Considerando que a maioria das empresas hoje separa os times de desenvolvimento dos times de manutenção dos ambientes de produção, né? Isso não é uma coisa necessariamente nova, mas o problema é que muitos desenvolvedores acabaram confundindo o fato dele não ter o controle do ambiente de produção com o fato dele não saber fazer aquilo. Ou seja, você pode e deve conhecer alguma tecnologia que seja suficiente para rodar a sua aplicação, sob pena de você ser um profissional limitado, um profissional que, no momento que empacota a aplicação, ele não sabe, o resto vira uma caixa preta. E nesse cenário, para você entender que um problema é da aplicação, é do ambiente, é da base de dados, do fluxo de informação, é de dado propriamente dito, é muito mais difícil. Então, se você tiver uma noção, pelo menos de alguma tecnologia de execução da sua aplicação, ele facilita em muito o seu trabalho de desenvolvimento, né? Uma coisa que é muito interessante e hoje vai facilitar demais esse tipo de aprendizado é o uso de container e Docker no desenvolvimento. Então, conforme você criar o seu projeto, já containeriza, digamos assim, né, como se diz hoje, já cria um container para sua aplicação, aprende a fazer essa aplicação rodar lá, que mesmo que não se use container, esse aprendizado e os problemas que vão surgir no momento que você estiver fazendo isso vão ser muito importantes para te diferenciar no mercado de trabalho. Beleza? Então tá. Outra coisa muito assim, que acaba sendo um problema bem grave é quando a gente entra num projeto que está em andamento, ele já tem uma série de definições feitas, né, como tecnologias, frameworks, padrões, estilos de construção e por aí vai. Até o processo de quebra de tarefas, enfim, tudo pode estar definido. Só que quando a gente começa
a usar, ou seja, a desenvolver as funcionalidades usando as tecnologias do projeto, a gente, primeiramente, claro, precisa seguir os padrões que já foram definidos. Mas muitos desenvolvedores não expandem o seu conhecimento acerca daquela tecnologia que ele está usando num projeto. E às vezes ele fica anos trabalhando daquele mesmo jeito, sem saber o porquê das coisas. Por que foi feito daquele jeito, por que não foi feito de outro, por que foi usado aquilo e não outra coisa. Sim, muitas coisas serão padrões corporativos e tal, mas é interessante você saber porque isso vai fazer parte da sua bagagem como profissional. Isso é que vai elevar o seu nível de senioridade. Por exemplo, um problema muito comum nesse tipo de cenário é a pessoa trabalhar num sistema baseado em filas, por exemplo, usando um RabbitMQ ou um Kafka, e ele não saber projetar filas ao final do projeto. Isso é péssimo. Quanto que, no entanto, você poderia desenvolver o software, entregar o software conforme as demandas que você está recebendo e você usar esse projeto para aprender novas tecnologias e se preparar para que você seja o próximo a criar filas, a saber como as filas devem ser projetadas e o impacto, e usar a sua própria aplicação, as modificações, os desenhos, as soluções criadas nela para validar o seu conhecimento dessa nova tecnologia. Hein? Vale a pena, pensem nisso. E um outro motivo, eu selecionei 3 porque eu acho que são 3 que fazem realmente a diferença na carreira de qualquer um. Fazem na minha. Terceiro ponto é stacks de tecnologias, ou seja, muitas pessoas aprendem a desenvolver aplicações de um determinado jeito e eles trazem aquele jeito para todos os projetos que ele for desenvolver. Ele faz algumas variações, mas é basicamente a mesma coisa. Ou seja, todo problema acaba sendo encaixado no mesmo estilo de solução. Eu sei que todos nós acabamos desenvolvendo estilos de desenvolvimento, mas é importante que a gente consiga nos descolar das tecnologias especificamente e para ter mais liberdade na hora de propor solução. Porque quando a gente vai propor uma solução, a gente tem que avaliar uma série de coisas. Não é pura e simplesmente o problema. Entra orçamento, prazos, times, características em detalhes do problema e do que eu tenho que prover na solução, né? Tempo que eu vou ter para desenvolver isso e até mesmo as características do cliente, que você pode acabar com o seu estilo fazendo algo que o seu cliente vai ter muito problema em manter depois. Eu não acredito que você gostaria que o cliente dependesse inteiramente de você e que ao mesmo tempo você ficasse preso àquele projeto. Até mesmo para você evoluir aquele projeto seria um problema caso você quisesse. Então, aprendam e montem os seus stacks, sejam de framework, sejam de plataformas. Por exemplo, se eu mexo com Python e eu vou desenvolver uma aplicação web, poxa, vale a pena eu avaliar o Django, eu avaliar o Tornado, eu avaliar outros frameworks que Web2Py, por exemplo, que me levem a estilos e a tempo de entrega e custo diferentes, inclusive performance. Se eu não, por exemplo, considerando o Python que eu trouxe aqui e o Django é um web framework fantástico. Mas se eu não vou ter muitos módulos na minha aplicação web, ela é basicamente API, por que eu vou usar o Django? Se eu não vou usar uma base relacional, por que eu vou
trazer um framework com tantas potencialidades, com suporte a plugin, com os apps, né, conforme eles chamam, suportando a criação de sites dinâmicos como se fossem CMS, né, os antigos CMS. Por que não usar algo mais como o Flask, como um Tornado, como outras APIs que são mais, digamos assim, objetivas, específicas para entrega de dados? Então, vamos avaliar o problema com mais cartas na manga para a gente ter mais flexibilidade de nos diferenciarmos. Ok? Então, vamos revisar aqui. Diferenciação em termos de proposição tecnológica aprendendo novos stacks. Diferenciação usando o projeto atual que a gente está e as suas tecnologias para validar estudo de novas tecnologias, ou seja, aprofundar o estudo nas tecnologias que a gente está usando, mesmo que a gente não vá usar muita coisa que a gente aprenda nesse projeto, sempre haverá um outro e a tecnologia sempre muda. A cada 2 anos nós temos um novo ARM, uma nova versão, uma nova feature e a gente vai usar isso em algum momento. E a gente precisa estar preparado para isso. E o outro mais importante, aprenda a colocar tudo que você desenvolve em produção. Mesmo que você não faça isso na sua empresa ou em qualquer empresa, que você não seja do time, mas isso vai ajudar a projetar soluções melhores. Beleza, pessoal? Bom, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Então, se curtiu, se inscreva, comente e vai ser um prazer responder. Valeu? Até a próxima, então.